Obrigado, Marcelo. Parabéns pela apresentação. Só trazer aqui um breve contexto histórico e passar para a discussão sua e do Renato. Nessa mudança em relação à estratégia antiplaquetária, começou lá no Dante, né, no Optimize, com o Dr. Fausto Feres, num paciente mais estável, obviamente não era um paciente... Os pacientes agudos eram pacientes de baixo risco e representaram a menor parte, mas foi o primeiro a tentar questionar essa questão da dupla antiagregação, como a rotina na ocasião com o stent Zotarolimos, e na ocasião, ao invés de manter o inibidor de P2Y12, mantinha a aspirina, que era realmente o padrão que ninguém gostaria de mexer de forma alguma, e retirava primeiro o inibidor de P2Y12. Isso foi mudando, né? Ao invés de deixar a aspirina, deixar o inibidor de P2Y12, ao invés de o paciente mais estável pegar o paciente agudo, Twilight 3 meses, Ultimate Depth 1 mês, New Mindset agora na fase aguda. E aí eu gostaria que vocês comentassem não só do ponto de vista prático a implicação do Ultimate Depth agora, antes do resultado do New Mindset, mas eu gostaria de perguntar ao Renato também se você acha que a gente vai conseguir ter um padrão, vamos dizer assim, ideal para os pacientes, ou, apesar de todos os estudos, a gente vai terminar tendo que realmente individualizar muito o tratamento antiplaquetário. Você que gosta de fazer aquelas multiplicações das possibilidades terapêuticas, como é que vai ficar o manejo, não só atual, mas provavelmente aí com o New Mindset? Não, obrigado, Marcelo, pela apresentação. Eu acho que quando a gente observa o que está acontecendo nesse cenário de antiagregantes plaquetários na síndrome coronariana aguda, é muito interessante, porque até 20 anos atrás a gente focava só na trombose. Então a gente tinha medo da isquemia, da trombose de stent, e aí a gente foi levando o doente para um estado pré-hemorrágico, que eu chamo aspirina, clopidogrel, heparina, inibidor 2B3A. O paciente espirrava, sangrava. O que aconteceu nos últimos 20 anos? A gente aprendeu que sangramento é grave. Sangramento, quando acontece nesse cenário, tem um impacto igual ao evento isquêmico, porque ele é não só um marcador de risco, ele por si só tem um monte de efeito deletério, mas você para todas as medicações protetoras. Então, na verdade, o sangramento se acaba se igualando. E aí, nessa balança que a gente levou para um lado, 20 anos atrás, isquêmico, a gente começa agora a levar para o outro lado, até achar aquilo que eu venho falando há 10 a 15 anos, que é o sweet spot, aquele ponto de equilíbrio onde eu tenho o melhor. Então, a gente passa de 12 meses, como o Marcelo bem disse, para 6 meses, 3 meses com o Twilight, e agora um estudo com 1 mês, e ainda mais agressivo, que depois eu quero que o Marcelo comente um pouquinho mais, que é o New Mindset. Será que, de repente, até na hora da 2, 3 dias depois da angioplastia, eu já posso parar? Então, vejam como que é a evolução da ciência. Eu vou trazer aqui um dado que ainda não está publicado, mas vai sair logo, logo numa revista importante, que é a meta-análise que a gente fez de todos os estudos de síndrome coronariana aguda para ver pontos ótimos de terapia dupla. E o que a gente mostrou é que para sangramento, 1 mês é o melhor tempo para você evitar sangramento. E para mês, para eventos adversos isquêmicos estendidos, na meta-análise Bayesiana e Network, ou seja, comparando vários tipos de combinações, a gente achou que para mês o melhor ponto ideal é 3 meses. Olha que interessante. Isso foi apresentado agora no American College, não tão completo, não tinha o Ultimate. Agora a gente já incluiu o Ultimate e a publicação deve sair logo, logo. Um paper muito importante, é a meta-análise hoje mais compreensiva que nós temos. Então, 1 mês para sangramento, 3 meses para isquemia, parece ser hoje o resultado final da combinação de dados. Se isso vai mudar com o mindset, dependendo do resultado do mindset, do New Mindset, a gente não sabe. Se isso vai mudar com esse monte de estudo que está em andamento, a gente não sabe. Então, eu acho que a mensagem fica que a gente está evoluindo no raciocínio, buscando o sweet spot, e com certeza a gente não precisa manter muito mais 12 meses, 6 meses, cada vez estamos tentando manter menos, e hoje é o que a gente tem. Marcelo, no New Mindset, a gente está lá trabalhando em conjunto, é uma colaboração realmente muito legal, liderada pelo Einstein. Como é que você antecipa o potencial impacto desses resultados? O racional do mindset vai muito em linha com tudo que a gente tem falado. O paciente coronariopata, enfim, o paciente que é submetido, tem uma síndrome coronária aguda,
ele pode sangrar em 2 momentos diferentes. Ou ele vai sangrar pericateterismo, e aí o sangramento geralmente é relacionado ao acesso vascular, e agora, hoje em dia, com acesso radial, isso reduziu absurdamente. Então, quem trabalhou há muito tempo atrás com cateterismo femoral e inibidor de glicoproteína 2B3A, essa era uma combinação explosiva. Então, os pacientes sangravam e sangravam até morrer, sangramento de retroperitônio, era muito traumático. Eu me lembro bem desse tempo, era esses plantões na UCO, Pedro vai lembrar também. Não era da minha época, vocês são mais velhos. Agora, depois do sangramento, a partir de então, passada essa fase aguda, esses pacientes ou vão sangrar de sangramento gastrointestinal, e aí que o ácido acetilsalicílico tem um impacto gigantesco, ou eles vão sangrar de trauma, alguma outra coisa assim, e aí, enfim, é menos ponderável, vamos dizer assim. Então, acho que daí vem o racional de tirar o ácido acetilsalicílico, quer dizer, diminuir o sangramento gastrointestinal. Assim, a gente já estudou em pacientes eletivos a monoterapia sem aspirina desde o momento da angioplastia. Então, no estudo ASSET, é um estudo braço único, foi um estudo de prova de conceito, antes do Mindset. A gente estudou 200 pacientes pós-angioplastia eletiva e esses pacientes ficaram virgens de aspirina. Eles simplesmente não receberam aspirina. Foram 200 pacientes seguidos por 3 meses. Por que 3 meses? Porque depois de 3 meses a gente já sabia que era seguro tirar aspirina por todos os outros estudos. Então, a gente seguiu por 0 a 3 meses, angioplastia eletiva, somente para Zugrel monoterapia, 200 pacientes, 0 eventos isquêmicos. Na verdade, a gente teve um evento hemorrágico só, um AVCH. Então, o que mostra que é seguro tirar aspirina, sim, desses pacientes pós-angioplastia, principalmente porque os stents são bastante seguros. E a nossa expectativa é de que o resultado do Mindset, que vai sair agora, no comecinho do ano que vem, vai ser igual. Até porque, muito interessante, o cálculo amostral do Ultimate Depth é muito parecido com o cálculo amostral do Mindset. E a gente não combinou, aliás, pelo contrário, o Greg Stone não está no nosso Steering Committee e a gente não está no Steering Committee do Ultimate Depth. Então, mas o cálculo amostral é muito parecido, claro, porque é baseado em outros estudos. Então, mas o N é o mesmo, 3.400 pacientes, exatamente o mesmo número de pacientes, e a taxa de sangramento estimado e tudo é muito parecido. Então, a gente acha que vai ir na mesma linha, que os resultados vão ser, vamos dizer assim, positivos, como foram os do Ultimate Depth. Perfeito, eu acho que isso resume bem, está chegando ao final. Talvez uma frase que a gente aprendeu lá na Escola Paulista, o professor nosso falava que a medicina é a ciência das verdades transitórias transformadas em leis momentâneas para fins didáticos. Ou seja, a gente está cada vez buscando cada vez mais as verdades em cada momento, em cada prática clínica, e a gente espera que, com contribuição brasileira importante, a gente possa achar um novo sweet spot para esses pacientes com síndrome coronariana aguda. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos por terem ficado até o final. Espero que possam ter aproveitado. Obrigado, Marcelo, Pedro. Obrigado. Todos os demais pacientes. Até o ano que vem.